Ok, pessoal, agora nós vamos falar a respeito dos principais índices Seis Sigma, ok? É exatamente igual lá em PDCA que nós estudamos, né? Os tempos de ciclo, tempo padrão, que eram índices do Lean, nós vamos agora estudar um pouquinho quais são os índices Seis Sigma, ok? Então, o primeiro deles, também bastante conhecido já, né? Bastante bem difundido aí no mercado, é o ppm, que são peças por milhão, peças defeituosas por milhão. Né? Mas quando nós falamos, pessoal, em peças por milhão, nós falamos também em peças por milhão de oportunidades. Tá? Depois nós vamos ver um pouquinho isso, do que se trata, peças por milhão defeituosas em 1 milhão de oportunidades, vamos entender o que significa essas oportunidades, tá bom? Então, outro índice, né, que nós avaliamos dentro do Seis Sigma é a quantidade de peças boas em porcentagem. Muito embora a porcentagem, dependendo do processo, não atenda às necessidades de análise, né, de qualidade, então às vezes você realmente tem que ter uma avaliação em ppm, em peças por milhão. Tá? Peças ruins também em porcentagem, a mesma observação, né? Às vezes, na verdade, você tem que ter essas peças ruins em porcentagem, tá bom? Refugo, retrabalho, tá? Então, só para enfatizar, a avaliação através de porcentagem em alguns processos, em algumas empresas, elas não são aceitas, né, pessoal? Por quê? Porque o processo é muito exigente e realmente você tem que analisar ele sobre outra dimensão, que é através de ppm ou índices talvez até mais exigentes ainda, tá bom? Uh, Em Seis Sigma também o índice CP e CPK é bastante conhecido, né, pessoal? O que é CP e CPK? É a avaliação do processo, se o processo é capaz de entregar as especificações que o cliente está solicitando, tá? Então você vai analisar o seu processo e vai, através dos índices CP e CPK, realmente confirmar se o seu processo é ou não capaz de entregar as especificações que o cliente está solicitando, tá bom? Outro índice também analisado no Seis Sigma é o OEE, né, que é o Overall Equipment Effectiveness, ok? É um índice que analisa basicamente três subitens, vamos dizer assim, que é a disponibilidade, desempenho e qualidade, tá? São três índices que você verifica, esses índices são convertidos em porcentagem e depois você multiplica, né, um pelo outro, e isso vai dar um índice global chamado OEE, tá? Esse índice global, pessoal, ele é um número bastante conhecido no mundo, tá? Então, se você tem um índice, um OE de acima de 80, 85%, você está relativamente bem, o seu processo está relativamente bem. Mas se você está abaixo de 60%, você precisa atuar muito no seu processo. Você precisa atuar nas suas causas potenciais, nas suas causas raízes, para resolver os problemas desses processos, para você conseguir melhorar o seu OE, tá? E você tem que também trabalhar com disponibilidade de equipamentos, ou seja, você tem que melhorar a qualidade das suas máquinas, você tem que encontrar as causas raízes que estão impedindo da sua máquina ter mais disponibilidade e você tem que atuar também na qualidade dos seus produtos, reduzindo refugo e retrabalho, para você aumentar a qualidade e conseguir com um índice global de OE maior e assim uma melhoria no seu processo, ok? Muito bem. Um índice também dentro de Seis Sigma é o DPU, defeitos por unidade, ok? Verifica a quantidade de defeito em um número definido de unidades. Exemplo, 100 defeitos para 300 unidades, ok? Tem o DPO, que é defeitos por oportunidade. Aqui se você tem, por exemplo, você tem, por exemplo, vários defeitos na mesma peça, ok? Você tem 6 defeitos na mesma peça. Então você tem 6 vezes 1000, 6 vezes. Você tem 100 peças ruins. Então você tem que multiplicar pelo número de oportunidades para você conseguir calcular o seu DPO, tá? Então isso aí vai ser analisado com melhor ênfase no Yellow Belt, mas é um índice também bastante utilizado dentro de Seis Sigma, tá bom? E tem o DPMO, que seria
a espécie do ppm, mas avaliando também as oportunidades. Então você faz a multiplicação dos índices, né? Também por oportunidades, e você tem aí um índice de DPMO, que é um índice igual, seria o paralelo, né, do ppm, mas levando-se em conta o número de oportunidades de defeito nessa peça, nesse produto, nesse serviço, tá bom? Então esses índices aqui são todos os índices utilizados no Seis Sigma, ok? E existem outros, tá, pessoal? Existem inclusive os CTQs, né, que você pode criar um índice para atender o seu cliente, tá bom? Então aqui, né, pessoal, eu tenho um gráfico de avaliação de CP e CPK de um sistema, tá? Esse aqui é um gráfico normal, tá? Aqui mostra-se esse processo, esse primeiro processo aqui, tá? É um processo que está fora de controle. Você pode se perguntar por que está fora de controle. Porque ele está excedendo aqui a linha de controle, né? Aqui é a linha inferior de controle e aqui linha superior de controle, tá? Isso é tudo calculado através do Minitab. Então você recolhe as amostras, né? Você recolhe as dimensões do produto através, né, de um sistema de coleta de dados dessa informação. Essa informação é processada no Minitab. O Minitab calcula essa área, né, de controle, ok? Estabelece essa área de controle através de equações, ok? E avalia os dados de um determinado lote. Esse lote aqui, por exemplo, esse lote dessa primeira amostra, dessa amostra aqui, desse grupo 1 aqui, está fora de controle. Isso quer dizer o que, pessoal? Quando o processo está fora de controle? Está querendo dizer que provavelmente está sendo, já existem peças ruins no cliente. Tá? Então, quando o processo está fora de controle, é porque você já está devolvendo ao cliente, já está entregando ao cliente peças ruins. Isso é altamente prejudicial, né? Aqui nós temos já uma segunda condição, tá? Aqui nessa segunda normal aqui, nós já temos uma segunda condição, onde ela já está, esse lote, né, de peça, esse grupo de amostras já se encontra dentro das linhas de controle, e isso pode indicar que esse processo já está sob controle, tá? E depois, finalmente, tá? Você tem essa última, esse último gráfico aqui, tá? Que mostra que esse lote, né? Esse terceiro lote aqui, já está absolutamente dentro, né, das linhas de controle. Isso indica que esse processo está totalmente sob controle. Então nós chamamos que é um processo, né, super capaz, é um processo Seis Sigma, tá? Isso aí você vai analisar com mais calma lá no Yellow Belt, né? Então você vai analisar lá quais são realmente os índices, né? CPK1, CPK2, CPK2.1, CP e CPK, né? Você vai entender exatamente o que são esses índices, tá bom? Aqui é só para realmente entender globalmente do que nós estamos falando, tá bom? Então esses são os principais índices do Seis Sigma. Gostaria de fechar com vocês. Existem outros, né, conforme eu disse para vocês também, mas esses aqui são os principais, tá bom?